Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. Hoje eu quero falar sobre algo bem interessante aí, que é, o análise SWOT, né? Então, no percurso do meu estudo de TI, a faculdade de TI, eu acabei aprendendo o análise SWOT. O análise SWOT, ele é muito interessante porque ele serve para fazer pesquisas e para preparar também o teu negócio para competitividade, para você saber se dar bem no mercado. Ele também é muito bom para pesquisa, tá? Como é que ele funciona? Ele trabalha com 4 termos super importantes. Ele trabalha com 4 fatores importantes, que na verdade são oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. Então, muitas vezes, a pessoa tem dentro da empresa alguém que tem alguma habilidade, alguma profissão, alguma habilidade muito favorável ao seu negócio. E a pessoa fala, ó, a gente tem aqui dentro uma grande oportunidade. Esse termo ele está sendo usado de uma forma errada, na verdade. Porque você não tem uma oportunidade por ter uma pessoa na sua equipe que tem habilidades especiais exatamente naquilo que você vai precisar e que vai dar vantagem ao teu negócio. Oportunidades sempre é algo que você não tem o controle. Oportunidade é algo que acontece externo, lá fora. Isso é oportunidade. Então, é preciso aprender sobre isso. O que acontece lá fora, de repente, que você tem que ficar sempre ligado, sempre esperto, porque senão você acaba perdendo, inclusive se usa muito esse termo, não perca esta oportunidade. Então, é o que acontece fora de você, é o que acontece lá fora. Oportunidade é algo que vem de repente, tá? Então, o empreendedor, ele tem os olhos voltados para o que acontece no mundo. Então, quando a gente está ligado nisso, de repente surge uma oportunidade. Vou dar exemplos. O que acontece lá fora, lembrando, é oportunidades e ameaças. Você não tem controle dessas duas causas, esses dois fatores, ok? Mas então vamos lá. Oportunidade. Por exemplo, a pandemia, ela foi uma oportunidade. Você concorda comigo? A pandemia foi uma oportunidade, embora ninguém queria isso, muita gente sofreu com isso, muita gente morreu com isso, mas já que ela estava lá e não tinha como a gente desligar um botãozinho ali e fazer ela sumir, ela também foi uma oportunidade e muita gente acabou, na verdade, aproveitando essa oportunidade. Por quê? Por exemplo, para os fabricantes de máscaras, máscaras especiais, pessoas que, por exemplo, produziram bastante álcool em gel para passar nas mãos, né? Algumas roupas específicas, aí, alguma proteção específica no rosto. Então, ela foi uma oportunidade de negócio, embora tenha sido também ameaças. Então, ela foi os dois fatores. Há fatores em que a oportunidade ela aparece de uma forma e a ameaça de outra. Mas nesse caso, a pandemia, eu consegui ver a pandemia nos dois fatores, tanto como oportunidade, como também como uma ameaça de negócio, tá? Então, a pandemia, ela fortaleceu bastante a plataforma online, ela fortaleceu bastante aqueles softwares, aquelas ideias, né? Aqueles softwares que muita gente, ninguém dava valor, ninguém procurava aprender como é que poderia ser ensinado, por exemplo, uma criança, um professor utilizar isso, ao invés de utilizar assim, aquele método de ensino com o aluno presencialmente ali. Ela também fortaleceu bastante o ensino EAD, né, a faculdade à distância. Ela fortaleceu bastante o entrega, né, e você pedia comida através de um aplicativo, através do celular, através do WhatsApp, por exemplo. E esse alimento chegar na tua casa, porque a pessoa não podia sair, os restaurantes estavam fechados. Então, vários segmentos de comércios ganharam muita força com a pandemia, ok? E também vários segmentos faliram com a pandemia. E por que faliram? Porque
a pandemia ela também veio como uma ameaça. E as empresas elas não tinham um gerenciamento de risco. Então, para as pessoas que estudam bastante a tecnologia da informação, já ouviram falar com certeza sobre a ITIL, né? Os livros da ITIL, por exemplo, tem ali, nos livros da ITIL, por exemplo, o que a empresa deveria ter como precaução para enfrentar uma pandemia. Embora muita gente não saiba disso, estava lá. Então você imagine, a pessoa que trabalha no gerenciamento de risco, que deveria ter um gerenciamento de risco, para que a sua empresa continuasse funcionando e não deixou isso preparado. Veio a pandemia, pegou muita gente aí despreparado, muitas empresas faliram, muita gente perdeu o emprego por causa que não tinha esse plano, né, esse gerenciamento de risco. Muitas lojas fecharam porque não tinha, de repente, aí uma reserva financeira, a pessoa não trabalhou com uma reserva financeira. Inclusive eu tenho aqui no canal 4 vídeos que falam sobre empreendedorismo, você pode dar uma olhada lá. Tá? Eu cito algumas coisas ali legais para você se preparar, para você fazer. O primeiro vídeo pode não ser tão assim, né, que te prende, mas depois ele vai se desenvolvendo e vai vindo umas coisas bem legais aí, ok? É legal assistir os 4. Mas, falando sobre ameaças, as ameaças, ela pode ser uma guerra, por exemplo, ela pode ser, de repente, uma queda na bolsa de valores, tá? Ela pode ser vários fatores, fatores que até favorecem um lado, mas desfavorecem o outro lado. E você precisa atentar para isso. Você que trabalha como um empreendedor ou empresário, que lidar com negócio, que lidar com finanças, você precisa de ficar de olho nisso, ok? Então, ameaças, ela é algo que você não tem controle. Pode ser alguma coisa da natureza, tempestades, de repente aí vamos falar assim, de uma forma. Você vai colocar um negócio, de repente, em uma cidade, certo? Aquela cidade, de repente, ela tem uma grande oportunidade ali para você trabalhar. Surge uma grande oportunidade, como aconteceu no caso aí com a pandemia. Ou uma outra oportunidade, tá? Que você tem de negócio. De repente lá também vira uma cidade turística, vamos falar dessa forma. Uma cidade turística, então surge uma grande oportunidade, você tem essa habilidade de trabalhar muito, né, em vários prestação de serviço, por exemplo, qualquer profissão que ajude esse segmento de comércio. Então surge uma grande oportunidade para você e você tem isso então, ok? Mas também existe os fatores, no caso, que está ligado a ameaças, ok? Então, ameaças pode ser, por exemplo, eu vou citar uma cidade do litoral. Uma cidade do litoral, ela tem chuvas que muitas vezes causam alagamentos, tá? Alagamento pode ser uma ameaça, dependendo para o comércio, quanto tempo uma via de acesso ao teu comércio, à tua empresa, ela pode de repente ficar interditada, de repente aí uma serra, né? Ela pode, por causa da chuva, pode ter um deslizamento de terra ali e pode atrapalhar as entregas do teu negócio. Então, as ameaças, elas sempre vão estar relacionadas àquilo que você não tem controle, tá? Pode ser um fator da natureza, pode ser uma guerra, como eu disse, pode ser uma queda aí na bolsa de valores e qualquer outro tipo de fator de ocorrência que você não tem controle, tá? Já no caso, quando nós temos uma força, nós temos algo interno. Eu vou citar uma empresa. Eu tenho dentro da minha empresa uma pessoa que tem grandes habilidades com a área de marketing, por exemplo. E eu tenho ali, eu tenho uma força ali, entende? Eu não tenho uma oportunidade. A oportunidade eu tenho lá fora. Ok? Então, lá fora também não é uma força. Lá eu tenho o quê? Uma oportunidade. O que eu tenho dentro uma força. Eu tenho alguém ali dentro, alguém que faz parte da minha equipe, que tem uma habilidade com marketing. Ele é muito bom em preparação, por exemplo, de copyright, na escrita, nas palavras que se colocam, ou no SEO. E tudo isso aí vai fazer uma grande diferença no teu negócio. Isso é o quê? É uma força que você tem,
tá? Uma força. Você tem ali alguém que tem uma preparação muito boa, que vai te ajudar, que tem um conhecimento muito bom de informática para você dar o início, um web design, uma pessoa assim que tem de fato assim um talento excepcional, ok? Então essa pessoa, no caso, seria uma força no teu negócio. Já no caso de uma fraqueza poderia ser, por exemplo, que o inglês dos seus profissionais é um inglês que não vai te trazer, aí no caso, aí, muitas vantagens, entende? De repente você precisaria de ter alguém que tivesse aí um inglês fluente, que pudesse conversar com pessoas num outro idioma, e isso acrescentaria a tua empresa. Então, de repente, você não tem aí dentro do teu pessoal alguém que fala inglês. Isso aí vai ser o quê? Isso vai ser uma fraqueza que você tem dentro da sua equipe, que precisa de ser reparada, né? Pode não ser até de imediato, mas você vai precisar pensar nisso. Então, tudo aquilo que nós temos interno, que pode ser uma fraqueza, seria algo desse tipo, tá? De repente, o equipamento que não é muito bom, aí eu tenho uma fraqueza ali, mas eu tenho uma força, profissionais bem preparados, mas eu não tenho ali um equipamento de qualidade, tá? Isso aí também pode ser colocado como uma fraqueza. Eu acredito que o análise SWOT é algo tão interessante que ela pode ser usada até mesmo na sua vida pessoal. Você pode, ao invés de olhar para um local, para uma empresa sua, por exemplo, você pode olhar para você mesmo. Você pode olhar para a sua própria vida e começar a pensar dentro de você o que é que você tem de conteúdo em você próprio e o que é que tem do lado de fora, fora de você, no local onde você está, que pode ser uma oportunidade e que também pode ser uma ameaça. E o que você tem dentro de você, que é uma força, e o que é que você tem dentro de você, que é uma fraqueza. Então, existe um controle. Por quê? Porque aquilo que eu tenho como força, eu posso utilizar isso dentro de uma oportunidade de negócio ou qualquer outra oportunidade que surja fora de mim, porque eu tenho essa força. Mas eu também tenho uma fraqueza, e essa fraqueza também ela pode ser melhorada, porque aquilo que eu tenho dentro é o que eu posso ter mais controle, ok? O que é que eu tenho de fraqueza? Por exemplo, o meu inglês não é tão bom, eu posso procurar melhorar esse inglês. Não significa que eu não vou ter outras fraquezas que eu precise de melhorar, mas eu sei que há controle sobre isso, eu consigo dar uma melhorada nisso. Agora, o que é que tem fora de mim que é uma ameaça, por exemplo? Então eu vou fazer esse análise também, procurar saber o que é que existe ali fora, no local onde eu moro, que é uma ameaça no meu perfil, de repente, na minha área de negócio, que pode me prejudicar, que vem de repente, que acontece de repente. E o que é que eu tenho que é uma grande oportunidade, né, baseando-se na força que eu tenho, que está dentro de mim, no meu conhecimento, no meu conteúdo, no meu perfil profissional. Então eu vou saber qual é a oportunidade que eu tenho e vou agarrar essa oportunidade, tá? Então, se por acaso esse vídeo ajudou você ainda não é inscrito nesse canal, eu vou pedir que você não deixe de se inscrever nesse canal, fazer seus comentários, deixar o teu like, que é muito importante, ativar as notificações do sininho, e aí a gente vai se vendo aí no próximo vídeo.